viviam bem menos, né? Por exemplo, meu pai nasceu em 1940. Em 1940, a expectativa de vida média do brasileiro era de 43 anos. Ele brinca que já está com mais de 40 no novo, né? Já está sobra. Quem nasceu no ano 2000, essa expectativa de vida já subiu para 70 anos, mais ou menos. E quem nasce hoje tem, na média, 73, 74 anos. Por que isso aconteceu, né? Basicamente porque o que matava as pessoas antigamente eram doenças associadas às questões sanitárias, à higiene. Então, o que matava as pessoas? Cólera, peste, gripe espanhola, essas doenças causadas pela falta de higiene e de saneamento. E hoje, vocês têm ideia do que mata as pessoas no mundo? Violência. Estresse. Muito bem. A violência nos diversos formatos, né, de guerras e, enfim, atentados terroristas, se você somar, mata muita gente. Mas como a gente está num contexto médico, vamos para a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença que mais mata a gente no mundo são as chamadas cardiopatias isquêmicas, que nós, como eu que não sou da área médica, chamamos de os populares infartos, né? Aquele grupo grande que pega, que morre de infarto. Isso mata 7,5 milhões de pessoas por ano. É um bocado de gente. Isso é o que está registrado nas estatísticas, né? A gente sabe que essas estatísticas nem sempre contemplam todo mundo. A segunda coisa que mais mata as pessoas são os AVCs e os AVS, os acidentes vasculares. Matam a bagatela de 6,5 milhões por ano. E a terceira coisa são as doenças do chamado sistema respiratório inferior, que é a parte que vai da traqueia até os brônquios. Isso mata só uns 5 milhões mais ou menos por ano. Então, veja só, essa mesma Organização Mundial de Saúde prevê que em 2050 a doença que mais vai matar gente no mundo será, alguém se arrisca? Obesidade? Não. Depressão. Em 2050, a maior causa morte no mundo vai ser a depressão. Então, olha que interessante. Se você observar nessa linha de tempo, é um processo que veio de fora para dentro. Ele era mais externo, com as questões sanitárias. Depois ele ficou mais interno, relativo ao nosso corpo. Todas essas doenças que matam a gente hoje são o que você poderia chamar de doenças do nosso estilo de vida. A gente vive mal, come mal, não pratica exercício. O que a gente come não é nem comida, gente. Chama produto alimentício. O negócio que começa com o nome de produto não pode ser bom, né? A falta de exercício, o estresse, a ansiedade, essas coisas todas. Tá? E o processo está ficando mais ainda interno, está indo para a nossa mente. Porque a depressão é uma doença da mente, que só agora, há pouco tempo, passou-se a se reconhecer como uma doença de fato, né? E ela tem aí todos os desdobramentos que a gente sabe que ela pode causar, né? Então, esse processo de fora para dentro nos faz olhar, então, como é que o yoga pode contribuir para a gente lidar com essas coisas, né? Bem, o yoga usa uma série de ferramentas. Você tem as posturas físicas, os exercícios físicos, que a gente chama de asanas, né? A palavra asana quer dizer postura, mas quer dizer postura não no sentido apenas físico. A palavra postura ela tem um componente de atitude. Então não adianta você ser capaz de ficar numa determinada posição horas e horas e horas, você está pensando em ter que pagar a conta do condomínio, comprar comida para o cachorro, essas coisas. A postura é que é importante. A gente vai ter uma palestra sobre ética hoje, né? E um aspecto importantíssimo do yoga, que não é muito valorizado no Ocidente, mas é um dos mais importantes no Oriente, onde essa tradição surgiu, são os aspectos éticos. A não violência, a ahimsa, falar a verdade, que é satya, ter coragem, ter fé, ter disposição, essas atitudes que mudam a nossa forma de lidar com o mundo, né? Eu vou contar uma historinha assim. Existem dois valores muito importantes no yoga. O primeiro é a ahimsa, que é a não violência, e o segundo é satya, que é falar a verdade. Então, teoricamente, nos seus pensamentos, nas suas palavras e nos seus gestos, você não pode ser violento. E você não pode mentir.
E aí, existe uma brincadeira nesse ambiente, é o seguinte, que chega uma hora que uma coisa vai contra a outra. Você, às vezes, quer falar a verdade, mas a verdade pode ser violenta. Então, para ilustrar, eu dou o seguinte exemplo. A mulher vai e sai com um vestido de um jantar com o marido. Ela sai da loja toda feliz. Aí chega em casa, toma um banho, bota o vestido e chama o marido. Meu bem, venha ver o vestido que eu comprei para o nosso jantar. Aí o cara olha e não gosta. E aí, opção 1, Sati, ele fala a verdade. E diz para ela, meu bem, esse vestido te engorda. Ou ele pode ser mais assim, menos incisivo, ele pode dizer assim, não sei se você vai ter bolsa para combinar com esse vestido. Mas ele vai, né? Ou ele fala a verdade, eu não gostei, e aí comete a violência. Então, é difícil. Agora, perceba que interessante. Onde é que está o problema nessa situação hipotética? Está no marido, está no vestido, ou está na expectativa que ela criou da opinião dele? Né? A gente vai falar disso já, mas existe essa questão dos valores éticos que são muito importantes, né? Não adianta nada você ter uma prática espiritual, qualquer que seja. Você, por exemplo, você é católico, você vai à missa. Você vai à missa domingo, lá reza e tal, não sei o quê. Quando você sai, você não pode ficar no cachorro, entendeu? Não adianta nada. E esses valores éticos, eles são atitudes nossas, compromissos nossos com a gente mesmo e depois com os demais, né? Então, essa questão dos valores é importante. Sobre as posturas eu já falei. Outra ferramenta muito importante é o que a gente chama de pranayama. Pranayamas são os famosos exercícios respiratórios. É um conceito um pouco mais sutil que isso, né? Porque a palavra prana quer dizer essa energia vital que mantém o nosso corpo funcionando, né? Se você parar para pensar, a primeira coisa que você faz quando nasce é inspirar. E a última coisa que você faz quando morre é expirar. O tal do alento vital deixa o corpo. E tem uma coisa curiosa, né? Se a gente parar para pensar, quando nasce uma criança, a criança sofre naquele momento de parto, né? Sair daquele ambiente protegido e tal, para cair nesse mundo que a gente sabe que não é lá essas coisas, né? Mas todo mundo em volta está feliz, né? Pai, a mãe, tio, irmãozinho, vovó. Quando morre, ao contrário. Teoricamente, se a gente fez a nossa parte, a gente morre feliz, vai embora feliz, e todo mundo em volta fica triste, né? Tem essa inversão de dinâmica aí que é interessante. Pois bem, esses exercícios respiratórios, eles têm um efeito poderoso no nosso corpo e na nossa mente. O padrão respiratório é diretamente associado ao nosso padrão mental. Você já viu uma pessoa com raiva, por exemplo? Como é que ela respira? Parece um bicho, né? Uma pessoa com medo, quem aqui nunca assistiu um filme que você até para de respirar, aí acaba a cena e você faz assim. Quem está apaixonado, vive assim, parece que só inspira, né? Só sai. Né? Então assim, o padrão respiratório está muito associado ao nosso padrão mental. E se a mente se reflete no padrão respiratório, significa que você pode fazer o caminho inverso. Você usar o padrão respiratório para aquietar a mente. Isso é um recurso do yoga. E finalmente a meditação, que muitas pessoas acham que é uma atividade separada do yoga, e ela pode de fato ser feita como uma prática mais separada, mas ela é conceitualmente, historicamente, um dos recursos, uma das ferramentas do yoga. Muito bem. Então, com essa questão, nós podemos pensar o seguinte: como é que essas ferramentas podem ser usadas na contenção desses males que a gente vive? A prática de posturas físicas e tal, ela melhora o nosso tônus muscular, melhora nosso alongamento, então ela promove um bem para o corpo. A prática de meditação, os exercícios respiratórios, promove um bem para a nossa mente. Então, quando você pensa nessas questões todas, principalmente nesse futuro desenhado pela Organização Mundial de Saúde, da ansiedade, da depressão e tal, me parece óbvio que todos nós precisamos, em algum momento da vida, procurar uma atividade que nos permita ter um pouco de quietude na mente, né? E a pureza mental, a pureza do corpo e da mente, é um desses valores éticos que eu comentei.
E aí tem uma outra história que eu acho interessante, é o seguinte: quando a gente começa, o aluno entra para fazer a prática, a gente faz uma anamnese, faz uma entrevista, né? Para saber se tem problema de pressão, problema de coluna, essas coisas todas, e também as questões mais mentais, mais emocionais. E aí uma vez eu estava entrevistando um rapaz que ia começar a fazer prática, 24, 25 anos. E aí eu estou conversando com ele e eu perguntei assim: você gosta de ler? Ele falou: adoro ler. Qual foi o último livro que você leu que você gostou? Ele falou assim: Crônicas do Gelo e do Fogo, Guerra dos Tronos. E filme, você gosta de ver? Gosto. Qual foi o último filme que você viu? Velozes e Furiosos 8. Aí eu falei: meu filho, eu parei de entrevista. Você quer aquietar sua mente. Você vai aquietar sua mente só vendo Velozes e Furiosos, Hulk, pode, entendeu? Você precisa cultivar um pouco de sossego, de paz. E uma das coisas interessantes, que depois eu vou sugerir isso para vocês quando eu for falar especificamente de meditação, é a gente praticar silêncio. O mundo é muito barulhento ao nosso redor. Olha a quantidade de estímulos que a gente tem, e temos cada vez mais estímulos, né? Porque antes a gente tinha televisão, depois a gente viu a televisão, computador, a televisão, computador, tablet, televisão, computador, tablet, celular. Daqui a pouco a gente vai começar a ter um chip aqui e vai receber mensagens. Casamento, né? Esse vai ficar. Eu vou deixar para a palestra seguinte, vou pular essa. Vou deixar para a palestra seguinte. Mas enfim. Essa questão do silêncio, cara. Mas existe o silêncio externo que você pode controlar, mas eu te garanto que o silêncio interno é mais difícil de você conquistar. Né? A gente vai falar disso já já. Guarda aí e ainda mais, agora aproveitando o gancho que você falou, ainda mais se for aquela mulher que comprou um vestido. Deu uma semana aqui. Muito bem. Então, dois desses problemas que a gente tem, e quer ver uma coisa assim, quem é aqui que se acha uma pessoa ansiosa, que tem problema de ansiedade? Não, para falar a verdade, gente. Em certa medida, mesmo os que não levantaram o fato de que nós hoje vou falar para vocês. A gente agora estamos discutindo. Você é ansioso? Não, eu sou mais que você. Nessa questão, a gente faz essa ficha como eu contei com os alunos, e eu, quando vim conversar na semana passada com a Cristiane, eu peguei todas as fichas e fui dando uma olhada. 100% dos nossos alunos têm questão de ansiedade. Ansiedade e estresse são como duas asas do mesmo pássaro, né? Eles andam sempre juntos, né? E assim, o estresse é uma coisa interessante, porque, por exemplo, o estresse é uma ferramenta necessária para a gente lidar, né? É um mecanismo de estresse que faz com que nós possamos ter as duas reações que um animal tem diante de um perigo, que é lutar ou fugir, né? Ou você encara ou você se manda, né? E o estresse, em pequenas doses, ele é interessante. Então você imagina o seguinte: essa garrafinha aqui deve pesar em torno de meio quilo. Você consegue segurar essa garrafa aqui tranquilamente assim. 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, meia hora ela começa a pesar muito. Daqui a pouco, por mais que você faça musculação, vai chegar uma hora que você não aguenta mais pesar. O estresse é a mesma coisa. Numa pequena quantidade, ele é útil para o organismo, ele é importante. Mas o estresse continuado e acumulado, ele desencadeia uma série de doenças, uma série de processos no nosso corpo, que podem até mesmo culminar com uma doença grave como câncer. Isso vocês sabem melhor do que eu. Então a ansiedade e o estresse precisam ser contidos. E aí, como é que o yoga lida com essa questão? Por que a gente tem ansiedade e estresse na perspectiva da mente? São dois motivos básicos. O primeiro é o seguinte: a nossa mente está quase sempre no futuro ou no passado. A Universidade de Harvard fez um estudo, um mapeamento cerebral. 44% do nosso tempo, daquele grupo que foi examinado, passa pensando no futuro. Num país que a gente vive hoje, com todas essas incertezas, o futuro, muitas vezes, ele soa apavorante. Né? A gente olha para frente e fala assim: o que será dos nossos filhos e dos nossos netos do jeito que está indo? Né? Aí tem uma piada ótima do Ulisses Guimarães,
quando ele era presidente do... Uma vez um repórter chegou para ele e falou assim: doutor Ulisses, esse congresso é muito ruim. Ele falou: você precisa ver o próximo. Essa foi muito melhor, né? Então, parece que ele adivinhou, né? Enfim. Então, essa questão de viver no futuro ou no passado, ela traz vários problemas para a gente. O primeiro é o seguinte: a vida acontece no presente, né? A vida não é nem no futuro nem no passado. O amanhã pode não acontecer e o que passou, passou. Vocês já notaram que o nosso corpo está sempre no presente, né? Só a nossa mente. Não tem o corpo, o corpo amanhã, não. Você às vezes quando enche muito a cara na véspera, o corpo no dia seguinte acontece, ainda está meio em ontem, né? Meio chumbado. Mas enfim, o corpo está no presente. E uma das coisas que você faz para reduzir essa questão da ansiedade é trazer a mente para o corpo. Isso é uma coisa que a gente pratica muito nas aulas de yoga. E essa questão de viver no futuro e no passado, ela tem vários problemas que vocês, conforme eu vou contando isso, vocês aos poucos vão se identificando. Então assim, o que é viver no futuro? É você acaba causando ansiedade, às vezes medo, né? Preocupação, né? E preocupação é uma palavra ótima, né? Porque é você se ocupar com uma coisa que não aconteceu ainda, né? A ocupação é boa, mas a preocupação é sempre ruim. Porque não adianta nada você se preocupar com uma coisa que não aconteceu, porque pode não acontecer. Eu tenho um amigo meu muito gaiato, vocês conhecem aquele ditado: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Ele diz assim: não faça hoje o que você pode fazer amanhã, porque amanhã você pode não precisar fazer. É um pouco assim também, né? Então o yoga mais ou menos está no meio termo. Você faz a sua parte, mas amanhã você resolve o problema de amanhã, né? Então você tem essa questão. Quando você vive com a mente no passado, você tem remorso, você se lamenta, e aí você fica remoendo aquela situação do passado 500 vezes na sua mente. Eu devia ter dito aquilo. E ele sempre faz isso comigo. E não sei o que. É logo, você vai ficar remoendo, ruminando aquilo, né? A gente chama de ruminação, né? Você fica mais depois, eu tô só daqui olhando as carapuças cair, né? Enfim, então você tem essa questão. Então esse aspecto de viver no futuro ou no passado é uma das causas do nosso sofrimento. E a segunda é um conceito um pouco mais sofisticado, mas é o seguinte: é a gente se identificar com os objetos externos. Por objetos externos, entenda-se todas as coisas que não são você, ou seja, os bens materiais, até mesmo as relações pessoais. A gente passa a vida achando que vai ser feliz quando passar naquele concurso, quando conseguir aquele emprego, quando casar com aquela pessoa que a gente gosta, quando fizer aquela viagem, quando. E aí isso vira o que a gente chama de felicidade condicionada. Ou seja, você cria para você mesmo condições a partir das quais você acha que você vai ser feliz. E a má notícia é o seguinte: todas as coisas, elas nascem, se sustentam um tempo e depois desaparecem. O nosso próprio corpo troca as suas células a cada período de tempo, a tecido da pele mais rápido, os neurônios mais devagar, mas eu me arriscaria dizer que, eu não sei se são 6 ou 7 anos, uma coisa assim, a gente troca o nosso corpo todo. Nós nem somos mais aquele corpo de 7 anos atrás. Se a gente olhar para quando a gente era criança, as meninas, por exemplo, tinham lá aquela bonequinha que ela dormia com ela e tal, não sei o quê. Se pegar essa bonequinha hoje, você pode no máximo ter uma boa lembrança, mas ela não vai ter nem de longe a mesma importância que ela já teve, né? Então, a gente se identifica, projeta nessas coisas externas o poder de nos trazer felicidade. E nenhuma delas traz. Você trabalha, compra aquele carro que você sempre quis. Aí você está felicidade plena, olha o meu carro novo. Dia seguinte, o carro acorda, sei lá, sem bateria. Ou alguém passa na rua e risca a chave. Ou chega a conta do IPVA para pagar, né? Enfim, o seguro. E aí, daí a pouco, você se dá conta de que aquele carro não é um problema para você. Isso acontece muito com casa de campo. Não sei se vocês têm, ou tiveram, conhecem alguém. O cara compra a casa de campo. Vamos supor, compra a casa de campo em Saquarema.
Aí ele vai todo fim de semana. Sexta-feira ele vai embora, volta domingo, 5 da manhã, vamos chegar atrasado no trabalho. Aí o tempo vai passar. Todos os amigos são convidados, todos os fins de semana para fazer churrasco lá. Depois do terceiro fim de semana, por mais que seja seu amigo, tu não aguenta mais passar 40 fazer churrasco, né? Aí o tempo vai passando. Daqui a alguns meses, ele já não vai mais sexta-noite, vai sábado de manhã. Aí começa a não voltar segunda, volta domingo. Aí começa a voltar domingo mais cedo.